Bom dia, de volta com vocês. Mas olha, você já pensava que eu já estava indo embora, né? Mas ainda não acabou o programa não, 8h42 ainda. E olha, você que tá aí do outro ladinho, né, que chegou agora, já senta, já pega seu... Já pode estar funcionando aí o WhatsApp? Já pega seu WhatsApp aí, coloca aqui na telinha e já prepara as perguntas, porque agora chegou a hora de falar sobre o INSS. E eu sei que aqui, olha, bomba esse assunto quando a gente fala sobre isso. E hoje vamos falar sobre a concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Então, prepara aí as perguntas, já manda pra gente, que é um dos pontos centrais aí, gente, é a dispensa de perícia médica federal para atestar, tá certo? Então, você que está em casa, estou recebendo a Luana aqui, nossa advogada de hoje, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Você que está aí, que está com dúvida, que tem, sei lá, um monte de dúvidas sobre isso ou outras coisas, já aproveita a Luana, tá? A Luana precisa estar aqui para tirar as nossas dúvidas, né, Luana? Tudo bom? Seja bem-vinda, como vai? Gente, olha, agora, né, o que é preciso, Luana, para pedir esse auxílio-doença, né, sem perícia médica, sem ter que levar essa perícia? Precisa do que agora, então, para chegar lá e já conseguir? Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia, pessoal de casa. Então, é uma portaria nova que saiu do Ministério da Previdência Social, juntamente com o INSS, para facilitar a vida do beneficiário, na verdade. Então, assim, é necessário cumprir alguns requisitos para que essa concessão aconteça. Então, vamos lá. Necessário que o atestado ou o laudo médico conste o nome completo da pessoa, do beneficiário, especifique com o número do CID a doença que a pessoa está passando. É necessário constar o número do CRM do conselho a qual o médico está vinculado e o nome completo desse médico. É importante que esse atestado, esse laudo médico, não tenha um prazo de validade maior do que 90 dias, então é preciso estar dentro desse período para que se faça o pedido. E é importante frisar aqui, a concessão do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, agora, nessa modalidade, só pode ser de até 180 dias. E quais são os benefícios, né, dessa medida? Fala um pouquinho sobre os benefícios que as pessoas vão poder ter. A principal intenção de se afastar a perícia médica agora é diminuir a fila de pessoas que ficam aí no aguardo, porque hoje a gente tem uma fila no INSS de espera para a perícia médica de pelo menos 90 dias. Então a gente consegue acelerar isso e com isso algumas pessoas são beneficiadas com maior celeridade, no caso. Quanto tempo leva, em média, mais ou menos, para esse benefício ser concebido pelo INSS, né? E dura, em média, quanto tempo também esse benefício? Ele fica quanto tempo? Hoje, o prazo normal de concessão está sendo de 60 dias. Certo. É o prazo que o INSS pede para que seja analisado e concedido ou não, certo? O tempo de concessão de validade do benefício vai depender da doença e daquilo que o médico especifica nos atestados, podendo ser de até 180 dias, a partir de 30 até 180. Olha só, minha gente. Então, peraí, da entrada tem que esperar uns 60 dias? Isso. E se for urgência, assim, se a pessoa estiver precisando com muita urgência, e aí, como é que faz? Infelizmente, a gente tem ainda esse prazo. Na verdade, um déficit do poder público, que sempre pede um tempo maior para a concessão dos benefícios, apesar de algumas pessoas precisarem daquilo mais rapidamente. Porque se a gente está incapacitado, a gente está incapacitado para trabalhar, então a gente precisa daquele auxílio, daquele valor. E aí o poder público, infelizmente, ainda pede esse tempo, que, via de regra, é de 60 dias para a concessão do benefício. Gente do céu. E isso serve também para quem é acidente? Porque auxílio-doença e acidente é quase a mesma coisa. Isso. Serve também esse benefício? Serve para um acidente? Porque às vezes acontece um acidente, a pessoa fica realmente sem poder trabalhar por muito tempo. Sim. E aí também é o mesmo tempo. Isso. A duração. Isso, exatamente. Para acidentes, no caso, o auxílio por incapacidade é para incapacidade em geral, independente da razão. A não ser que seja um acidente de trabalho, porque aí já é outra modalidade de acidente e aí é necessária a emissão de uma CAT por parte da empresa. Mas, se for um acidente comum, como muita gente apresenta ou sofre hoje em dia, pode-se fazer o requerimento da mesma forma e a concessão vai depender da análise do INSS. Caramba, gente, tá aí, viu, então. Mas aí, você pedindo, sei lá, com antecipação, né, eu acho que dá mais certo, né? Você chegar lá rapidinho,
da entrada. Às vezes a pessoa também não pode ir, uma pessoa pode ir no lugar da outra, se caso estiver impossibilitada, tipo assim, um parente, a mãe, o marido ou a esposa, pode fazer esse pedido? Pode, mas nesse caso é necessário levar uma procuração específica. Infelizmente, eles têm essa óbice. Pode outra pessoa fazer, mas é necessário levar essa procuração. Fazer essa procuração. E aí faz como? Aí tenta levar uma declaração e os documentos pessoais da pessoa ou alguma pessoa mais próxima, um esposo, uma mãe, para que seja um vínculo mais afetivo próximo. Para que se tente, porque na verdade é necessário de fato a procuração. E assim, só um adendo, essa questão dos 60 dias é o prazo máximo. É possível que o benefício seja concedido antes. Inclusive a gente tem, hoje em dia, o INSS tem um sistema automatizado, então às vezes é até um robô que faz essa análise. Então é possível o deferimento do benefício antes desse prazo de 60 dias. Esse é o prazo máximo. Após, já se pode inclusive judicializar uma ação, se for o caso. Vamos soltar a pergunta do nosso telespectador? Vai lá, solta aqui a primeira pergunta, a gente já tem algumas. Bom dia, eu tenho dermatite crônica, já dei entrada no auxílio doença e até agora nada desde o ano passado. Eu tenho ou não direito. Eu não consigo trabalhar mais, pois tenho muitas lesões nos pés e debaixo do meu braço. Tenho laudo, tenho tudo que pediram, desde o ano passado. E agora? Mas esse tempo todinho? E aí, doutor, não são 2 meses? Isso, exatamente. Como eu disse, esse está dentre aqueles processos que eles atrasaram, exatamente. Que estão nessa fila para análise e estão atrasados. Nesse caso dela, se realmente a doença que ela possui a torna incapaz para trabalhar, ela já pode judicializar uma ação, munida de todas as documentações necessárias, todos os laudos médicos que comprovem que ela, de fato, não tem condições de trabalhar, ela já pode judicializar uma ação visando a implantação desse auxílio-doença. Nossa, já desde o ano passado, minha gente. Já era para ter, né? Adiantado, agilizado. A gente já está no meio do ano, né? Agosto. Nossa, a gente está em agosto, foi o ano passado. Tem que cuidar aí com esse negócio, viu? Solta o áudio aí, vai, pra gente escutar próximo. Bom dia, Maria Lima. Olha só, eu coloquei uma coisa minha caminho no INSS, uma perícia. Eu sou uma pessoa hipertensa. Aumenta só um pouquinho. Peraí, volta o áudio e aumenta um pouquinho, por favor, Gabriel. Por gentileza. Eu coloquei uma coisa minha caminho no INSS, uma perícia. Eu sou uma pessoa hipertensa. Tenho glaucoma. Tive uma... Eu estava também depressiva. Ansiedade, tá entendendo? Então vou... Só se lembrei do laudo. Em 2016 também eu tive uma paralisia facial. No momento eu estou com crise de ansiedade. Estou sem depressão alta. Bom, ela está com pressão alta, ansiedade, depressão. Teve um monte de coisa aí, doutor. E aí? Nesse caso, se ela tiver os laudos médicos, as documentações que comprovem que ela passou por isso tudo e a condição ainda existe, ela pode dar entrada. Pelo que eu entendi, assim, ela falou de uma perícia que talvez tenha passado, talvez tenha sido negado na perícia, porque acontece bastante. De algumas pessoas passam, apesar de estarem passando por alguns problemas, o perito, quando vai fazer a análise, acaba por entender que existe a capacidade. Aí, nesse caso, infelizmente, a gente só consegue reverter através de uma ação judicial. Brabo, minha gente. Tem mais alguma aí? Alguma pergunta, já? Pra gente ir fazendo aqui? Deixa eu te perguntar outra coisa. Em média, então, dura um pouquinho de tempo, né? Porque, pelo que eu vi aqui, essa demorou um pouco, tá demorando ainda. Essa outra, não sei se foi negado ou se ela ainda não deu entrada. Deu entrada? Agora, pelo que ela falou, ela tinha dado entrada, passou por uma perícia, talvez. Mas ela teve uma paralisia, ela falou e tudo mais. Gente, isso já... Eu acho que de cara, eu acho que essas coisas, que quando você leva um laudo, um médico, tudo certinho, acho que de cara já era pra sair esse negócio mais rápido, viu?
Marília, era o que deveria ser. Na verdade, é para isso que o benefício rápido, existe, não é? Gente, não demorar tanto tempo, porque às vezes demora muito tempo. E aí o que é que acontece nessa demora toda? Acaba que a pessoa precisa comprar remédio, comprar as coisas que precisam para cuidar da sua saúde. E aí, tem que ficar pedindo ao povo. Durante o tempo fica desassistido. Porque às vezes tem gente que não tem condição, gente. É complicado, viu? O benefício existe justamente para resguardar essa pessoa durante o período que ela está incapacitada. Exato. Mas aí, infelizmente, na prática não tem funcionado. Por isso, a ideia agora surgiu do INSS tentar fazer com que essas concessões sejam mais automáticas para tentar acelerar essa fila, porque realmente é uma fila muito grande e a quantidade de servidores, de peritos não são suficientes para fazer jus a acelerar isso aí. Nossa, vamos lá, vamos já soltar a próxima pergunta? Bora lá, próxima pergunta. Bom dia, linda Marília, tem um sobrinho que recebia um benefício pelo INSS por incapacidade de trabalhar devido a um câncer nas costas, operou e ficou incapacidade de trabalhar. Só que cortaram esse benefício. E o que fazer nesse caso? Gente, é outro problema, gente. Câncer é um problema... Nossa, eu nem sei qual é o pior desses aí, né? Que a gente fica assim, né? Mas também é uma doença que a gente sabe que é uma doença que precisa de um tratamento. O tratamento é caro, é difícil. Tem que entrar numa fila, às vezes, para fazer um tratamento como o do câncer, enfim. E aí, nesse caso? Pronto, nesse caso, a gente tem que ver a razão do indeferimento, do corte do benefício, no caso. Se ele passou por uma nova perícia e foi constatada a possível capacidade laboral, e já sendo o caso, já seria o caso de judicializar a ação. Não precisaria, no caso, fazer um novo pedido, porque em caso de indeferimento por conta de capacidade laboral constatada na perícia, a gente pode fazer um recurso administrativo ou tentar fazer um novo pedido no INSS. Mas nesse caso, caso exista ainda a incapacidade, a gente já pode judicializar uma ação. Infelizmente, é o único meio acessível para tentar reverter isso. Agora há pouco a gente estava falando com a doutora sobre síndrome de Patau. E é uma doença rara, assim como crianças nascem, várias crianças nascem com alguns síndromes ou algum tipo de doença, transtornos, enfim. Uma criança que já nasce com isso, os pais já podem dar entrada no INSS para essa criança? Nesse caso, o benefício seria diferente, porque o auxílio-doença é para aquelas pessoas que contribuem para o INSS, de alguma forma, que tem um vínculo empregatício e contribuem, ou na qualidade de contribuinte individual, porque é um autônomo. Para esse caso de crianças que já nascem com algum problema, que necessitam de algum auxílio, alguma assistência do governo, existe um benefício chamado benefício de prestação continuada, o chamado LOAS, mais conhecido como LOAS. Certo. Então, esse é o benefício que a gente orienta para que seja pedido junto ao INSS nesses casos. Ah, então é um caso um pouco diferente, né? Desses que a pessoa já adquire com o tempo, ou, sei lá, tem durante o tempo, mas também já vem pagando seu INSS direitinho, entendi. Tudo certo, doutora. Quero agradecer aqui a sua participação. Nosso tempo está bem curtinho. Aqui passa rápido demais, viu? Quando eu vejo, já acabou o programa. Mas quero agradecer demais aqui a sua participação por ter vindo aqui participar do nosso programa, falar um pouquinho sobre esse benefício. Quer deixar suas considerações finais? Então, eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, tirando dúvidas e esclarecendo alguns pontos que são tão importantes para a nossa sociedade. Nos colocar à disposição para, caso precisem de algum auxílio, procurar o nosso escritório, estamos à disposição. Obrigada, viu? Gente, eu quero até pedir desculpas às outras perguntas que tem aí. A gente está com muita pergunta. A Jai acabou de me informar que está cheio, mas infelizmente nosso tempo aqui acabou. Temos só 4 minutos aqui para passar para o Padre Nilson também, que está vindo fazer o programa daqui a pouquinho. Então, obrigada a você que participou, que mandou sua pergunta. A gente ainda conseguiu fazer essa pergunta, mas infelizmente não dá para fazer todas as perguntas de todo mundo. Qualquer coisa, procure aí um advogado da sua confiança ou a doutora que está aqui à disposição, tá bom? Para vocês tirarem algumas dúvidas e também se precaver, né? E também correr para agilizar isso lá junto com o advogado, que eu acho que vai ser mais rápido do que você ir sozinho. Eu creio que você com uma advogada ali
o advogado entra com mais, né, com as coisas bem certinhas e o negócio flui mais rápido, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o seguinte...